eu acelero o meu metabolismo? É disso que eu quero falar com você hoje. Eu vou te mostrar aqui como que você faz para acelerar o seu metabolismo na prática, o que que você pode fazer para melhorar essa questão do metabolismo, melhorar a sua perda de gordura, melhorar seu ganho de massa muscular e definição, certo? Vou falar de tudo isso com você hoje, passando aqui pelos seguintes tópicos. Metabolismo desacelera após os 30 anos, vou te mostrar por quê. O que influencia no metabolismo de fato, quais são as estratégias para acelerar o metabolismo e o próximo passo se você quiser acelerar o metabolismo. Então, vamos lá, sem mais delongas. Metabolismo desacelera após os 30 anos, por quê? A gente tem uma perda de massa muscular devido muito ao estilo de vida sedentário, né? Então, nessa época da vida, geralmente a gente está trabalhando, tal. Às vezes algumas têm filhos e a gente começa a ficar com um estilo de vida com um pouco menos de exercício físico, né? E isso acaba acarretando na redução do gasto calórico basal. O que é gasto calórico basal? É o gasto calórico de base que meu corpo tem para se manter vivo, né? Então, para me manter vivo aqui, eu utilizo uma energia no dia, que são as calorias. E cada corpo vai gastar um número de calorias X, de acordo com o seu sexo, sua idade, seu peso, né? E esse gasto que ele precisa para se manter vivo é esse gasto calórico basal, que ele reduz devido a gente ficar mais sedentário, né? A gente perde massa muscular. Quanto mais massa muscular eu tenho, maior é esse gasto, né? Por isso que é tão interessante a gente ter massa muscular, para a gente aumentar esse metabolismo. Eu já dei um spoiler aqui, mas eu chego lá, tá? Comer pouco piora a situação, por quê? Quando eu como pouco, eu tenho pouca energia e quando eu tenho pouca energia, meu corpo queima meus músculos. Então, quando eu como muito pouco, né, eu tô fazendo uma dieta restritiva, alguma coisa do tipo, vamos supor que esse meu gasto por dia seja 1.500 calorias. E eu tô fazendo uma dieta restritiva onde eu tomo só sopa e eu como o mínimo possível. Geralmente, essas dietas elas têm 500, 800 calorias. É um déficit muito grande de calorias, né? Eu gasto 1.500, estou comendo 500 calorias. Então eu tenho aí 66% de déficit calórico. É muito déficit. E o que vai acontecer? Meu corpo não vai só utilizar gordura, ele vai utilizar também minha massa muscular para criar energia. E aí, dessa forma, ele vai quebrando e queimando os nossos músculos e a gente vai desacelerando cada vez mais. Essa taxa que eu tenho de 1.500 calorias vai virando 1.450, 1.400. E aí, dessa forma, eu, infelizmente, vou desacelerando meu metabolismo, vai ficando mais difícil cada vez de eu perder gordura, certo? E o que influencia no metabolismo? Massa muscular. Então, quanto mais massa muscular eu tenho, mais meu metabolismo é acelerado, né? Então, se eu tenho 10 quilos de massa muscular a mais, eu vou gastar mais calorias que uma pessoa que tem 10 quilos de gordura a mais. Porque a massa muscular gasta muita caloria. Então, eu preciso, se eu quiser acelerar meu metabolismo, eu preciso de massa muscular, certo? Hormônios. Cortisol. Então, o cortisol, ele é um hormônio que tem muito a ver com estresse, né? Quando a gente está com cortisol alto, a gente aumenta a gordura abdominal, então a gente estoca com facilidade a gordura na região do abdômen, te reduz massa muscular, te desregula o apetite, então a gente pode comer fora de hora, desnecessariamente, e a gente dificulta a queima de gordura quando o cortisol está alto. A insulina, ela aumenta o acúmulo de gordura, ela deixa o metabolismo lento e ela provoca picos e quedas de energia. Quando a gente tem esses picos e quedas de energia da insulina, a gente tem a queda de energia e naturalmente a gente vai querer buscar algum alimento para comer. Então a gente fica muito desregulado quando a insulina não está boa também. E isso vai influenciar diretamente na gente conseguir fazer déficit calórico ou não. T3 e T4 são hormônios da tireoide. Eles ditam o ritmo do metabolismo, eles podem diminuir naturalmente com a idade ou com o hipotireoidismo. Então, quando a gente tem hipotireoidismo, o nosso metabolismo ele desacelera e aí fica mais difícil de perder gordura. O hipertireoidismo ele acelera o nosso metabolismo, a gente tem dificuldade de ganhar massa muscular. Então, os dois, o ideal é que estejam regulados. Se eu tenho tanto hipo quanto hiper, eu preciso tratar através de remédios, né? A gente vai no médico e ele medica a gente e a gente fica 100%. A partir do momento que eu tô medicado, eu não tenho mais a desculpa de meu metabolismo é lento por causa da tireoide. Não. Você tá medicada, vida normal, certo? Eu também tenho uma sensação de cansaço constante, justamente porque falta energia para o meu corpo. Eu tenho dificuldade de emagrecer, porque o metabolismo é reduzido e, consequentemente, eu tenho que comer muito pouco para conseguir emagrecer. O intestino fica preso, a pele fica seca e você tem queda de cabelo. Então, tudo isso, quando T3 e T4 estão desregulados, acontece com você. Principalmente quando a gente tem hipotiroidismo. GH, quando ele está desregulado, e nesse caso, o GH, quando ele está baixo, a gente tem um metabolismo mais lento, a gente aumenta a flacidez e a gente aumenta o acúmulo de gordura também.
E o estrogênio e a progesterona, a gente tem um armazenamento de gordura no quadril e no abdômen. A gente tem uma sensibilidade à insulina ruim, e isso influencia naqueles picos de glicemia que eu falei para você. A gente tem retenção de líquido inchaço e a gente fica de mau humor e sem disposição. Né? Eu coloquei humor de disposição aqui, mas de mau humor e indisposta você acaba ficando por conta de estrogênio e progesterona desregulados também. E o que influencia no metabolismo na parte da alimentação? Dieta restritiva e exageros. Então, dietas restritivas vão fazer com que eu perca a massa muscular e as dietas restritivas vão gerar exageros. E esses exageros, geralmente, eu vou ganhar gordura quando eu exagero e vou perder massa muscular quando eu restringo a minha dieta. Então, o ideal mesmo é que a gente consiga ter uma alimentação balanceada e não exagero e restrição. Exagero e restrição, que a gente passa muito pelo efeito sanfona e vai dificultando o emagrecimento. E principalmente por causa do baixo consumo de proteína também, o nosso corpo acaba quebrando os músculos e utilizando como fonte de energia. Isso também desacelera o metabolismo. Qualidade do sono. Menos de 6 horas de sono geralmente vai influenciar em aumentar aqueles hormônios que eu falei para você, o cortisol, que atrapalha na queima de gordura, e uma qualidade ruim também. E o GH, principalmente, ele é liberado durante a noite. Então, se eu tenho uma qualidade ruim de sono, eu durmo pouco, o GH também vai sofrer, e aí esses hormônios desregulados vão acabar atrapalhando a minha queima de gordura e no meu metabolismo. E o nível de estresse aumenta o cortisol. E hoje em dia, quem que não é estressado? Né? Então, aprender a lidar com estresse é muito importante se você quiser conseguir emagrecer. E como é que eu lido com estresse? É só ficar calma, tá tranquilo. Se eu falo isso para minha esposa, ela me joga da janela. E provavelmente você quer me jogar também, mas calma, eu vou dar algumas opções de verdade aqui, eu tô zoando. Não me jogue da janela pelo computador. Vamos lá, quais são as estratégias para acelerar o metabolismo, então, que eu tenho? Exercício. Eu tenho os treinos de força, e os treinos de força eles vão ajudar principalmente porque eles aumentam a musculatura, e aumentando a musculatura você já sabe que a gente gasta mais calorias, então o metabolismo acelera, e aumenta o gasto calórico em repouso. Então o nosso corpo, para treinar, ele destrói a nossa massa muscular durante o treino. E aí quando eu estou recuperando essa massa muscular, eu ainda aumento o gasto calórico. Meu corpo está recuperando, então ele está levando nutrientes e isso gasta calorias. Então, a musculação ela ajuda tanto a aumentar os músculos, quanto esse gasto calórico em repouso também aumenta. Muito importante. E o cardio gasta mais calorias e o corpo se torna mais eficiente em queimar gordura. Então, naturalmente, o cardio tem uma função de gastar mais calorias do que a musculação, por exemplo. Então, isso ajuda a gente a queimar gordura e o corpo se torna mais eficiente em queimar gordura quando você faz cardio. Porque ele tem um efeito que a musculação não tem, que é o quê? Criar novas mitocôndrias e aumentar o tamanho delas. As mitocôndrias é onde a gente queima gordura. Você já deve ter ouvido falar que a gente perde gordura pela respiração. Essa respiração celular que a gente perde gordura, as mitocôndrias que fazem. E aí o nosso corpo, ele vai aumentando o volume dessas mitocôndrias, elas aumentam tanto de tamanho quanto de quantidade. Então, onde eu tinha uma mitocôndria, eu vou ter duas, e onde eu tinha uma mitocôndria mirradinha, ela vai aumentando e vai se tornando um forno maior de queimar gordura. Então, é muito interessante que você faça cardio para te ajudar nisso. E outra coisa que o exercício ajuda você é aumentar o NEAT. O que é NEAT? É Non-Exercise Activity Tralalá, né? É uma sigla em inglês, mas basicamente significa todo o gasto calórico que você tem que não é de exercício. Ou seja, subir escada, caminhar para você ir trabalhar, enfim, esses gastos que a gente não contabiliza como exercício, mas que ajudam a gente a queimar caloria durante o dia. Então, aumentar esse NEAT pode te ajudar mesmo a dar muito resultado e te ajudar a perder gordura. Na parte de alimentação, a gente tem as proteínas, que é muito interessante a gente comer entre 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Então, se eu sou uma pessoa que peso 70 quilos, é mais ou menos em torno de 2 gramas por quilo de peso corporal. Então eu tenho que comer 140 gramas de proteína no dia. Só que 140 gramas de proteína não é 140 gramas de frango. Em 100 gramas de frango grelhado, a gente tem mais ou menos 30 gramas de proteína. E aí você já começa a perceber que talvez esteja faltando proteína na sua dieta. Na época que eu dava personal, que eu ficava nas academias, conversava com as pessoas e a dieta delas era muito errada na proteína. Faltava muita proteína para elas. Por isso que eu estou falando para você. Organiza isso, que provavelmente vai já ajudar você a acelerar seu metabolismo.
Quando você aumenta a sua proteína, você preserva a sua massa muscular, então você mantém seu metabolismo acelerado e você aumenta o gasto calórico da digestão, porque a proteína ela é mais difícil de digerir do que o carboidrato e do que a gordura. Então, quando eu como proteína, o meu corpo gasta muita energia para digerir essa proteína. Então, é muito interessante você ter proteína também para acelerar o metabolismo e fazer seu corpo gastar calorias digerindo essa proteína. Uma alimentação sem restrição também vai te ajudar, porque se você tem restrição, você vai perder massa muscular. Então, sem restrição, você não gera essa perda de massa muscular. A gente pode utilizar também os termogênicos, que são alimentos que aceleram o metabolismo, né? Eles fazem você gastar mais calorias para a digestão também. Mas aqui eu quero fazer um adendo muito importante. As pessoas acabam superestimando esses alimentos termogênicos. Eles não têm uma função absurda, né? Para você ter ideia aqui, por exemplo, a cafeína, que é o termogênico mais forte que a gente tem, ela aumenta o gasto calórico do dia entre 50 a 100 calorias. Então não é um gasto absurdo, não é tomando esse termogênico apenas que você vai ter um super resultado. Ele vai te ajudar sim, mas se você não fizer a dieta certa e não treinar certo, provavelmente não vai resolver o seu problema. Dito isso, para não te enganar, aqui estão alguns alimentos termogênicos que você pode utilizar: gengibre, chá verde, pimenta e cafeína. Certo? Se você tem gastrite ou algum desses problemas, aí é bom evitar, porque principalmente você vai ter dificuldade, pode ser que você se sinta mal, tenha azia, queimação, enfim. Toma cuidado para você não exagerar nas coisas também. Uma água aqui é fundamental também. Então a água te dá saciedade e ela ajuda nas funções do metabolismo. Então nosso corpo é 70% água. Se a gente não tomar água, a gente vai ficar retida, a gente vai ter uma série de problemas e o metabolismo não vai trabalhar direito. Então, se você tomar água, você já ajuda o seu corpo em todas as questões de digestão, de retenção líquida. Então, tome água que vai te ajudar com certeza também nesse processo aí. O sono a gente tem que tentar dormir entre 6 a 8 horas, evitar a cafeína depois das 16, porque a cafeína depois das 16, ela acaba atrapalhando a qualidade do nosso sono. Por mais que a gente consiga tomar café e dormir, o nosso sono ele vai ser com uma profundidade menor por causa da cafeína. Então, evita mesmo tomar depois das 16. Eu sempre fui o cara que tomei café e dormi, não tinha problema nenhum, mas depois que eu estudei, eu descobri que o ideal era que não tomasse para a gente ter um sono mais reparador. Então, é importante você evitar a cafeína depois das 16, certo? Desligar as luzes, televisão, celular e apenas dormir. Isso daqui, para mim, foi o mais difícil de fazer, mas a partir do momento que eu casei, eu mudei para um quarto onde eu não tinha televisão. Então, antigamente, eu dormia assistindo coisas. Foi muito fácil para mim, depois que eu não tinha televisão, não assistir nada. Eu simplesmente deitava e dormia. Então, me ajudou muito isso. E a qualidade do meu sono melhorou bastante. E eu recomendo para você que, se você está com dificuldade, se está com insônia, está com dificuldade de dormir, sono ruim, tenta fazer isso. No começo vai ser difícil, mas assim que você deita, fecha o olho, e você tá cansada mesmo, você vai conseguir descansar. Beleza? Estresse. Então, fica calma. Não, tô brincando. Não me joga da janela pelo computador. Ó, meditação é uma boa para você conseguir dar uma aliviada no estresse. Música, de repente, massagem, desliga o celular, porque muitas vezes a fonte do nosso estresse é a gente não dar descanso para o nosso cérebro. A gente não consegue mais ficar entediado hoje. Então, quando a gente está sem fazer nada, a gente pega o celular e começa a mexer. O nosso corpo, nossa mente vai ficando cansada, estressada. Então, larga o celular. Esse truque eu aprendi na terapia. Quando tiver cheia a sua cabeça, larga o celular, deixa longe, deixa silenciado de preferência, deita na cama, deita em algum lugar, fecha o olho, descansa, recupera o seu corpo, recupera o seu cérebro. Se você fizer isso durante 5 minutinhos, você já vai se sentir nova. Eu utilizo isso sempre que eu tô cansado e funciona super bem, então eu tô recomendando para você, certo? Aprendi isso na terapia. E hormônios. Vamos lá, como é que a gente ajusta os hormônios? Se você fizer tudo que eu falei aqui, você basicamente vai ajustar os hormônios, beleza? Mas vamos ser um pouquinho mais específico aqui. Cortisol. Cortisol, se você dormir melhor, evitar cafeína, meditar, fizer pausas e tomar sol, vitamina D no caso, evitar treinos intensos em períodos de estresse extremo, ele vai abaixar e você vai conseguir regular o cortisol. Esse evitar treinos intensos em períodos de estresse extremo, eu conheci alunas que elas desestressavam com treinos intensos.
Então elas gostavam muito de fazer boxe e dar porrada para justamente desestressar. Se for o seu caso, se te ajudar, tá valendo. Mas para a maioria das pessoas, um treino estressante quando você já está estressada é pior, porque você não vai querer fazer, você vai tá estressada, com birra, não vai querer, vai fazer de qualquer jeito. Então vai lá para fazer um treino que você goste, ou um treino um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho menos de carga, de repetição, só para você estimular o seu corpo, tá? Não tem problema. Nesse caso, você dá uma reduzida na intensidade do seu treino. Insulina, comer proteína, porque a proteína reduz os picos de glicemia, assim como as gorduras boas, assim como vegetais e frutas com fibras, assim como a musculação e assim como o cardio. Então, basicamente, o problema do pico de insulina é justamente ele ser desregulado para cima, para baixo, hipoglicemia, hiperglicemia. E quando você come proteínas, gorduras boas, vegetais, frutas, fibras, faz musculação e cardio, você regula isso. Então, a insulina você não tem que se preocupar. Se você tiver com uma dieta bem feita, um treino bem feito, vai ajudar muito, certo? Você não precisa nem se preocupar, basicamente, com a insulina. É só você fazer, já se colocar em movimento que ela vai melhorar. T3 e T4, como é que a gente regula? A gente vai incluir iodo, né, sal iodado. A gente inclui selênio, que tem na castanha do Pará. A gente inclui zinco, que tem em carnes e ovos. A gente evita dietas restritivas, né? O metabolismo já está bagunçado. Se você ficar restringindo dieta, ficar faltando nutrientes, vai ser ruim para você. Você controla o estresse também, fica calma. E acompanha com o endocrinologista, que ele faz os testes para você, para ver. Às vezes você tem que tomar um remedinho para ajustar. Mas, mais uma vez, se você tem que tomar um remedinho, tomou, tá zerada, manda bala, que é vida normal, certo? Como é que você regula o GH? Dorme bem. O GH é liberado durante o sono, principalmente. Então, dormir bem vai ajudar muito você a regular o GH. O GH queima gordura. Treinar em alta intensidade também. E o jejum intermitente. O jejum intermitente tem mostrado bons benefícios para o GH, certo? Mas não é obrigatório. Se você não se dá com o jejum intermitente, foca em todo o resto que eu falei, que com certeza o seu GH também vai melhorar. E chegamos no estrogênio e progesterona. E o que melhora essa questão do estrogênio e progesterona? Comer fibras, treinar, aumentar vegetais verde escuro, rúcula, agrião, tá? E brócolis, e evitar o consumo de industrializados. Então, os industrializados, principalmente os que têm açúcar adicionado, os que têm gordura saturada, principalmente. Nem todo industrializado é ruim, mas aqueles que são adicionados essas coisas com certeza vão fazer mal para você, sódio, esse tipo de coisa. Nem todos os industrializados são ruins, mas se ele tiver adição dessas coisas, já abre o olho, certo? Qual que é o próximo passo, então, para você que quer acelerar o seu metabolismo na prática? Tenho duas opções para você. Comece, né? Ou você começa com o programa DSD, que é o meu programa com treino, dieta e suporte por menos de R$ 50 por mês. Deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Ou você começa por esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui do lado, nesse final, que é um vídeo que te mostra exatamente como que você começa o treino e a dieta se você não treina e não faz dieta. Já se inscreve no canal e já deixa o like. Muito obrigado e tchau.